Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como criar um nó para uma lista simplesmente encadeada, como inicializar uma lista, como obter o número de elementos de uma lista e como encontrar o nó de um determinado elemento em uma lista. Então, a primeira operação é como criar um nó de uma lista. Tá? A operação de criação de um nó, ela objetiva alocar na memória uma estrutura que representa um nó da lista. Então, aquela estrutura que a gente viu como definir na aula passada. A implementação dessa operação consiste em alocar na memória o espaço para um nó, atribuir o elemento desejado ao campo elemento do nó e atribuir um valor nulo para o campo próximo. Então essa é a ideia da operação. Bota o elemento e a referência próxima fica nula. Então vamos ver como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom galera, para a gente definir a nossa operação para criar um novo nó para a nossa lista, vamos definir uma função que retorna a referência para um nó que vai ser criado. Tá? Então, retorna a referência para o novo nó, um ponteiro para o novo nó. Vou chamar aqui de lista criar nó. E aqui a gente passa o elemento que vai estar nesse nó. O elemento que a gente deseja inserir nesse nó. E aí, o primeiro passo é alocar um novo nó na memória, para a gente poder criar de fato ele e colocar esse dado, aí, esse elemento dentro dele. Então, vou criar aqui uma variável nó, que é um ponteiro para o nó encadeado, e vou alocar na memória o espaço para um nó encadeado. Feito isso, a gente alocou na memória, então aqui a gente já tem a referência para um nó encadeado em memória. E aí o próximo passo é inserir o elemento, colocar o elemento que foi informado aqui dentro do campo elemento desse nó. Então, nó campo elemento igual ao elemento que foi passado aqui. Ok? E a gente tem também que colocar um valor no campo próximo. Tá? Como aqui a gente está criando um nó novo, ele ainda não está inserido na lista, a gente só criou o nó, a gente não sabe quem vai ser o próximo dele, a gente não tem informação nenhuma com relação a isso. Então, o que a gente faz? A gente coloca o campo próximo como nulo. A gente deixa null, e aí, posteriormente, a operação que for encadear esse nó, colocar ele na lista, ela vai modificar esse valor. Por enquanto, a gente deixa ele apontando para nulo. Beleza? Porque é um nó novo, a gente não tem informação nenhuma ainda. Ok, fazendo isso, a gente já criou o nosso nó na memória, já colocou o elemento nele, já definiu o campo próximo como nulo. Basta agora a gente retornar a referência, o ponteiro desse nó, para que ele seja usado aí fora em outra operação. Ok, pessoal? Então, vocês estão vendo aí o exemplo gráfico aí. Ao final dessa operação, a gente tem essa estrutura aí, ó. Aqui a gente tem o elemento 12, que é o elemento que foi colocado, ele foi passado aqui, ó, no campo elemento, tá, nesse exemplo. E aí ele foi colocado no campo elemento, que é esse primeiro quadradinho aí do nosso nó, da nossa estrutura nó. E o campo próximo, que é esse segundo quadradinho da nossa estrutura, ele está nulo. Esse símbolo significa que ele não está apontando para ninguém, ele é nulo. Tá? Então, assim que fica um nó recém-criado. Então, depois que essa operação é executada, ela retorna um nó dessa maneira aí. Beleza? Então, ela aloca o nó na memória, coloca o valor, o dado no campo elemento e seta o campo próximo como nulo e retorna.
Ok, pessoal? Então essa é a operação para criar um nó para uma lista simplesmente encadeada. Agora nós vamos ver a operação para inicializar uma lista simplesmente encadeada. A operação de inicializar lista, ela objetiva criar um nó inicial para a nossa lista. Então, a implementação dessa operação, consiste em criar um nó que tem um valor, um elemento irrelevante ali, só para demarcar o início da lista. Então, é só para isso que a gente vai querer esse nó. Esse nó é o cara que demarca o início da lista, mas ele não tem valor nenhum relevante, significativo para a gente. Tá? Ele é só um demarcador. Os itens vão ser inseridos a partir dos próximos nós. Então, a ideia é fazer com que o nosso ponteiro que demarca, que referencia a nossa lista, aponte para esse nó. Então, essa é a ideia. Pegar e fazer com que a referência da nossa lista ela aponte para esse novo nó. E aí, fazendo isso, a gente criou, inicializou a nossa lista. Porque, como vocês se recordam, a gente está representando a nossa lista como o nó inicial dela. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está criando um nó inicial para ela, sem nenhum valor relevante, e fazendo que a referência da nossa lista ela aponte para esse nó. E aí a gente então inicializou a nossa estrutura. Vamos ver como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom, pessoal, para a gente definir a nossa operação para inicializar uma lista, a gente vai criar uma função, procedimento na verdade, chamado lista inicializar. E esse procedimento ele vai receber uma referência, uma passagem por referência para uma lista. Porque o que é uma lista? É um ponteiro para um nó, que é o nó inicial. Só que aqui a gente vai precisar modificar esse valor. A gente vai precisar alterar esse valor. E quando a gente precisa alterar uma variável que vem de fora, o valor de uma variável que vem de fora, a gente tem que passar esse valor por referência. Então essa que é a ideia de passagem de valor e passagem de referência. Passagem por valor é só uma cópia do valor. Aqui a gente não quer uma cópia do valor para trabalhar. Aqui a gente quer modificar esse valor que vem de fora da função. Então a gente tem que passar via ponteiro aqui. E eu vou colocar aqui o identificador lista. Reparem que aqui, gente, está lista, tá? Mas eu poderia simplesmente colocar a lista L, por exemplo. Acho que eu vou até deixar a lista L, que fica mais simples para a gente entender que esse aqui é o tipo e esse aqui é o identificador da minha variável. Ok? Então, uma vez que a gente recebe a referência para a nossa lista, a operação de inicializar consiste da gente pegar essa lista, o conteúdo dessa lista, e fazer ela apontar para um novo nó. Tá? Então, eu vou usar a função lista criar nó, que a gente definiu aqui, e vou passar um elemento que vai ser irrelevante. Tá? Eu posso passar qualquer coisa, vou passar 0 aqui, posso passar qualquer um, porque esse elemento não vai ser considerado nas nossas operações, porque esse cara aqui está aqui só para marcar o início da nossa lista. Ele não é considerado, ele não é um elemento válido. Ele é só um nó cego aqui para determinar a minha lista começa a partir desse nó e depois dele é que estão realmente os nós que têm elementos válidos. Por isso eu coloco qualquer valor. Ok? Vou fazer um teste aqui rapidamente, só para ver se a gente não errou a sintaxe. Ok, nenhum erro de sintaxe, executou certinho. E conforme vocês estão reparando aí, a gente tem um exemplo gráfico dessa operação. Ao final dessa operação, o que acontece? A gente tem a nossa variável que referencia a lista, que é esse Lzinho que está no quadradinho azul. Tá? Ela é que vai representar, por assim dizer, demarcar a nossa lista. E ela então passa a apontar para
esse nó inicial. Reparem que eu nem mencionei o zero, nem coloquei o zero no quadradinho do elemento, porque é irrelevante o valor que vai estar ali. Tá? Então, não faz sentido, né? Vai ter esse valor. Não, é irrelevante, esse valor não vai ser considerado. É um nó cego só para indicar que a partir daqui começa a minha lista. A partir desse nó começa a minha lista. Então, esse é o intuito. Tá? Então, essa é a figura que a gente tem, né? E isso representa uma lista vazia. A lista vazia, ela tem apenas esse nó inicial, e ela não tem mais nó nenhum. Então, logo após inicializar uma lista, a gente tem uma lista vazia e, a partir de agora, a gente vai ter a lista pronta para receber novos elementos. Mas, nesse momento, ela está vazia. Mas tem esse nó, mas esse nó não é um nó válido, ele não tem elemento válido ali, ele é só para determinar o início da nossa lista. Beleza, pessoal? Então, essa é a operação para inicializar uma lista. A próxima operação que a gente vai estudar é a operação para obter o número de elementos de uma lista, né? Para a gente contar e saber quantos elementos aquela lista tem. Então, a ideia, né, é elicitar quantos elementos a lista possui. E para implementar essa operação, a gente vai fazer um loop que vai visitar cada nó da estrutura com um ponteiro iterador, né? Ou seja, vai apontar para o primeiro nó, para o segundo nó, até chegar ao último nó. E aí, para cada nó, a gente incrementa o nosso contador de elementos. Achei um nó, então tem um elemento. Achei o segundo nó, 2 elementos. Até chegar à posição nula, né? Que aí a gente sabe que a lista terminou. E aí a gente retorna o valor desse contador. Vamos então ver, né, e entender como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom, galera, então vamos agora definir aí, a operação para contar o número de elementos que a nossa lista possui. Então vou criar uma função que retorna um inteiro, porque a gente quer um número de elementos, então é um int. E vou chamar de número elementos. Aqui a gente recebe uma lista, da qual a gente vai querer contar os elementos e retornar essa quantidade. E vamos criar aqui, né, primeiramente, uma variável para guardar o número de elementos, acumular. A gente começa ela com 0, tá? Número de elementos igual a 0. E aí a gente vai incrementar ela conforme a gente for achando elementos. Vou criar também um ponteiro para um nó. Tá? O intuito desse ponteiro é iterar os nós da lista, ou seja, ele vai apontar para o primeiro nó, depois ele vai para o segundo, para o terceiro, ele vai navegando entre os nós, e para cada nó que ele for navegando, a gente vai então acrescentando aqui nesse número de elementos, nessa variável int. A gente vai começar ele pelo nó apontado por lista. Só que o nó por L, perdão. Só que o nó apontado por lista, ele é aquele nó cego, aquele nó inicial, que não tem um elemento válido. Então ele não vai ser contabilizado. Essa é a ideia. Então a gente já faz o seguinte, eu pego e digo que nó é igual a nó campo próximo. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que o nó que está apontando ali, nó está apontando para aquele nó cego, né? Aqui, aquele nó inicial. Então eu estou fazendo o seguinte, nó agora, tá nessa linha aqui, nó agora passa a apontar para o campo próximo da estrutura, né, que ele está apontando. Então o nó está apontando para o nó cego. Ele agora vai passar a apontar para a estrutura que o campo próximo do nó cego está apontando. Tá? Então essa é a ideia quando a gente faz essa linha. Tá? Então o nó ele passa a apontar para o mesmo lugar, ou seja, a mesma estrutura que o campo próximo do nó cego, que é o que ele está apontando, aponta. E aí, uma vez que a gente fez isso, agora a gente já está, teoricamente, se existir um elemento, tá? Pode ser que não exista nenhum, e aí naturalmente a gente nem vai entrar nesse loop, mas a gente vai agora fazer um loop para
contar os elementos, ou seja, enquanto o nó for diferente de nulo. Então, como o nó vai avançando nó a nó, e a gente sabe que no final da lista, a nossa lista vai ter um nulo lá. Aqui não tem mais nenhum nó próximo. Então a ideia é essa, eu vou caminhando na minha lista até chegar no final dela, que é nulo. Então, enquanto o nó não estiver apontando para nulo, quer dizer que ele está apontando para uma estrutura. E se ele está apontando para uma estrutura, quer dizer então que eu posso, quer dizer que ali existe um elemento válido. Então, se o nó não é nulo, eu sei que eu tenho um elemento válido. Tá? Então, número de elementos mais. Tá? Essa aqui é a ideia. E aí, o que eu faço? Eu avanço o meu nó, né, o meu ponteiro, para o nó seguinte. Então, vamos supor, nó está no primeiro nó ali válido. O que eu faço agora? Ó, nó agora passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Então, ele está apontando para o primeiro, ele vai apontar para o mesmo lugar que o campo próximo desse primeiro está apontando, que nesse caso é o segundo, se existir. E assim eu vou navegando, né? A cada rodada eu vou fazendo isso aqui. E aí, quando eu chegar em null, né? Cheguei em nulo, quer dizer que não há mais elementos, a minha contagem terminou. E aí eu venho aqui e retorno o número de elementos. Ok? Vamos fazer um teste aqui para ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Nenhum erro. Ok. Beleza. E para a gente entender melhor, né, vocês estão vendo aí graficamente, a gente tem aí uma lista que tem 2 elementos. Tá? Então, reparem que a nossa lista ela está apontando para o nó cego, aquele nó inicial, e o campo próximo desse nó cego ali para o nó que tem o 19, e o campo próximo do que tem o 19 para o que tem o elemento 21. E aí o campo próximo do elemento da estrutura que tem o 21 está apontando para nulo. Então, qual a ideia? Nessa primeira linha, o nó, ponteiro nó, que é esse que está em verdinho aí, ele está apontando para o nó cego, ou seja, ele aponta para o mesmo lugar que L aponta, que é o nó cego. Então, ele aponta para o nó cego. E aí, em seguida, o que a gente faz? Ó? A gente diz o seguinte, nó é igual ao campo próximo da estrutura que ele está apontando. Como a estrutura que ele está apontando é um nó cego, eu, então, vou passar a apontar para o campo próximo, né, para onde o campo próximo dessa estrutura está apontando, que é o nó que tem o 19. E aí, então, o nó passa a apontar para lá. E aí, a partir desse momento, eu estou num elemento válido. E aí, eu começo o meu loop, né, onde eu vou contar os elementos. Então, eu pergunto, nesse momento do loop, eu pergunto, nó é diferente de nulo? Ele está apontando para uma estrutura que tem elemento, então não é nulo. Então, o que eu faço? Eu contabilizo 1 no meu número de elementos. E aí, uma vez que eu contabilizei, o que eu faço? Nó agora passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. É para onde o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, o campo próximo da estrutura que ele está apontando, que é a estrutura que tem o 19, ele aponta para 21. Então, ele vai apontar para o mesmo lugar, ou seja, ele vai apontar para a estrutura que tem 21. Então, ele avança lá para a estrutura que tem o 21. E aí, novamente, a gente está num loop e a gente checa a condição. Nó é diferente de nulo? Então, o que eu faço? Contabilizo 1, estou num nó válido ali, no meu número de elementos. Então, coloco mais 1 lá. Agora, eu já estou com 2 elementos. E repito o processo na última linha aqui do meu loop. Ó. Nó agora passa a apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Então, o campo próximo da estrutura que ele está apontando, que é a 21, aponta para nulo. Então, se ele vai apontar para o mesmo lugar que esse campo próximo, ele passa então a apontar para nulo. E aí, a gente pergunta novamente,
Nó é diferente de nulo? Não. Dessa vez ele não é diferente de nulo, ele é nulo. Então, como ele é nulo, isso significa que a gente encerrou a nossa lista. Chegamos ao final da nossa lista, não há mais nenhum nó nela. E aí, como a gente chegou ao final, a nossa contagem termina, e aí, consequentemente, o nosso loop terminou, e a gente só retorna um número de elementos, que é 2. Beleza, pessoal? Então, essa é a operação para contabilizar o número de elementos de uma lista. E a última operação que a gente vai estudar na aula de hoje é a operação para obter o nó de um determinado elemento na lista. Então, a ideia dessa operação é encontrar, se existir, tá? Encontrar, então, e retornar a referência de um nó que contém um determinado elemento que eu estou procurando. Então, eu estou procurando um elemento nessa lista para ver se ele está presente nessa lista. Se ele estiver, eu quero que essa operação me retorne o nó onde esse elemento está, a referência para o nó, na verdade. Quero a referência para o nó onde esse elemento está. Se ele estiver, pode ser que o elemento não esteja na lista. Então, para a gente implementar, a gente vai ter que fazer um loop visitando cada nó da estrutura, tá, com ponteiro iterador, e para cada nó a gente verifica se o campo elemento contém o valor que eu estou procurando. Se tiver, a gente retorna a referência do nó, senão a gente continua o loop. Tá? Se a gente chegou no final do loop e não achou, aí a gente vai então informar que nós não encontramos, que aquele elemento não está presente na lista. Vamos ver e entender como que a gente implementa essa operação computacionalmente. Bom, galera, então vamos definir agora a operação para retornar a referência de um nó que tenha o elemento que a gente está procurando na nossa lista. Então, a gente quer procurar um elemento e quer saber em que nó que aquele elemento está, em que nó na memória. E a ideia dessa operação é essa, retornar a referência, um ponteiro para esse nó. Então, a gente retorna um ponteiro para um nó encadeado, lista obter nó do elemento, é o nome que eu vou dar aí para a minha função. E aqui, em primeiro lugar, eu recebo o elemento que eu estou procurando. Então, esse é o elemento que eu quero achar. E depois a lista na qual eu estou procurando esse elemento. Então, a ideia é que eu estou procurando esse elemento aqui nessa lista. Então, essa operação nos permite saber se esse elemento existe nessa lista. Tá? E se ele existir, a gente retorna a referência para o nó dele. Então, em primeiro lugar, vamos criar aqui um ponteiro para iterar nos nós da nossa lista, vou chamar de nó, e ele começa apontando para o mesmo lugar que ele aponta, que é aquele nó cego, aquele nó inicial. Como esse nó não tem um elemento válido, não interessa para a gente já faz com que nó aponte para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Ou seja, nó vai agora apontar para o campo próximo, ou seja, para a estrutura que está sendo apontada pelo campo próximo do nó cego, que é o que ele está apontando atualmente. Então, feito isso, a gente então roda o nosso loop. Porque agora a gente está num nó que tem um elemento válido. Então, a partir de agora, a gente vai rodar nó a nó para tentar achar o elemento. Então, enquanto o nó for diferente de nulo, enquanto eu não chegar no fim da minha lista, eu faço o seguinte, verifico, estou nesse primeiro nó, então verifico se o campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando. Então, se o campo elemento da estrutura apontada por nó for igual ao elemento que eu estou procurando, eu achei o nó que aquele elemento está. E aí, se eu achei o nó que aquele elemento está, esse elemento existe, basta eu retornar o nó, que nó já é o ponteiro que guarda a referência para o nó que tem esse elemento, atualmente. Então, basta eu retornar nó, que eu estou retornando a referência, um ponteiro para o nó que tem o elemento que eu estou procurando. Então, essa aqui é a ideia.
Agora, se eu não achei, eu tenho que continuar no próximo nó. Então, nó agora passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando. Então, se ele está apontando para o primeiro nó da lista, ele agora vai passar a apontar para o nó que está sendo apontado pela estrutura, pelo campo próximo, né, do primeiro, e aí ele vai para o segundo. Então, essa é a ideia, assim sucessivamente. E isso vai acontecer, né, a cada rodada eu vou estar em um nó diferente, eu pergunto se naquele nó tem o elemento que eu estou procurando. Se eu tiver, eu retorno a referência daquele nó, se não, continuo avançando até chegar em nulo. Quando eu chegar em nulo, essa condição de parada, né, não vai valer mais, e aí eu saio do loop. E se isso acontecer, se eu percorri todos os nós e não achei, quer dizer que esse elemento não está presente nessa lista, né, que foi passada aqui. E aí me resta retornar null. Então essa é a ideia. Se eu já achei, ele vai retornar, né, a referência. Lembrando que depois de um return nada mais é executado, a função termina. Tá? Agora, se eu rodei o loop todo e não achei, então eu retorno null, dizendo, ó, não tem nenhum nó nessa lista que tem o elemento que você está procurando. Vamos agora fazer aí um teste rápido para ver se a nossa sintaxe está toda certinha. Ok, executou tudo certinho. E, para a gente entender melhor, né, a gente está vendo aí agora esse exemplo gráfico, né, como que essa operação acontece vendo aí graficamente. E a gente tem, né, no primeiro lugar, esse nosso nó, né, o nosso ponteiro nó, ele aponta inicialmente para o mesmo lugar que lista aponta. Ou seja, para esse nó cego aí. E então, ele logo em seguida, tá, nessa segunda linha da função, a gente já faz ele apontar, tá, para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando agora aponta. Ou seja, ele está apontando agora para esse nó cego. O campo próximo dela aponta para a estrutura que está o 19. Então, ele vai passar a apontar para onde está o 19. E a partir desse momento eu já estou, né, em um nó válido. Ou eu posso, caso a lista esteja vazia, eu já vou ter chegado em nulo. Nesse caso, nesse exemplo, não é. Tá? Então, nesse exemplo, eu estou procurando um número 21. Tá? E aí, nesse momento, começa o meu loop. Tá? Eu verifico, o nó é diferente de nulo? Não é nulo. Tá apontando para uma estrutura válida. E aí eu verifico se o elemento que está na estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando, ou seja, se é igual a 21. Então, 19 é igual a 21? Não é. Então, o elemento da estrutura que nó está apontando não é igual ao elemento que eu estou procurando. Então, nesse caso, eu não entro no if e já vou aí avançar, ou seja, nó agora passa a apontar para o campo próximo da estrutura que ele está apontando, no mesmo lugar que o campo próximo aponta. Ou seja, a estrutura que ele está apontando é que tem o 19, o campo próximo aí da estrutura que tem o 19 aponta para a estrutura que tem o 21. Então, se o nó vai apontar para o mesmo lugar que esse campo próximo aponta, ele vai apontar então para 21, a estrutura que tem o 21. Então, ele avança para lá. E aí, novamente, verifico, né, a condição do loop. Nó é diferente de nulo? É diferente. Então, verifico. O campo elemento da estrutura apontada por nó é igual ao elemento que eu estou procurando, ou seja, é igual a 21? Nesse caso sim, 21 é igual a 21. E aí, basta eu retornar o endereço do nó, né, o endereço que está aí no ponteiro nó. E aí, a operação está concluída. Caso o elemento procurado não estivesse na lista, o nó continuaria, né, ele iria avançar mais uma vez, ou seja, ele ia apontar para o mesmo lugar que o campo próximo da estrutura que ele está apontando aponta, ou seja, ele iria apontar para null. Reparem que o campo próximo da estrutura que ele está apontando, que é a estrutura que tem o 21, aponta para null. Não tem nenhum nó depois dela, então ele iria apontar para null. E aí, novamente, a gente ia checar a condição do loop e ela não ia mais se verificar, porque agora o nó seria nulo, e significando que cheguei ao final da minha lista e o elemento não está lá. Então, eu retornaria nulo, né, indicando que o elemento não está aqui.
Ok, pessoal? Então essa é a operação para obter, procurar um elemento na lista e retornar o nó, a referência do nó onde esse elemento está. E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as operações que a gente viu na aula de hoje. Exercitem bastante essas operações, implementem, façam elas aí até para novos tipos, para que vocês tenham aí esse conhecimento bem fixado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.